Oi, gente, paz do Senhor a todos. Eu quero louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Eu quero render graças àquele que tudo pode, àquele que está sentado no trono, aquele que pode mudar qualquer situação, aquele que pode reverter o quadro das nossas vidas. Muitas vezes nós estamos em um quadro difícil, vivendo momentos de dificuldade, vivendo momentos de lutas, de aflições, que nós tenhamos a certeza que o Senhor Ele pode mudar, que Ele pode transformar qualquer situação. Nós temos que ter fé, nós temos que crer para isso, porque senão não acontece. Se nós não crermos realmente que Ele pode, nós temos que colocar a nossa fé em ação e pedir crendo que Ele pode fazer todas as coisas. Amém? A palavra que eu quero deixar primeiro para o teu coração nesse dia, ela se encontra no livro de 1 Crônicas, o capítulo 4, o versículo 10 diz: Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus concedeu o que ele tinha pedido, porque ele orou com fé, com sinceridade. Ele abriu o coração na presença do Senhor e ele acreditou que Deus poderia fazer por ele aquilo que ele estava pedindo. Nós vamos ver que o livro de Crônicas, desde o capítulo 1 até o capítulo 9, ele vai falar somente de genealogia. De pessoas que geraram ali os seus filhos, pessoas que foram geradas, vai falar de nomes, dos filhos que foram gerados. Mas nós vamos ver aqui no capítulo 4, esses versículos aqui, o versículo 9 e o 10, vai ser uma pausa, vai ser dada uma pausa para falar aqui desse homem chamado Jabez. Um homem que nós vamos entender que ele trazia algo sobre ele. Ele trazia, talvez ali, até uma maldição sobre ele, desde que ele nasceu. Porque aqui vai dizer que quando ele nasceu, foi difícil para sua mãe, no momento do parto dele. A sua mãe sofreu muito para que ele nascesse. Ela sofreu muitas dores. Ele veio ao mundo com muita dificuldade. E a sua mãe, então, decidiu colocar nele o nome de Jabez, que quer dizer aquele que traz dor à sua mãe. Imagina alguém já começar a vida com um nome assim, trazendo um nome com essa carga toda negativa sobre ele. Imagina o que Jabez poderia construir ao longo da sua vida. Quantas frustrações que ele passou, Quantas ali dificuldades na sua vida, nas suas amizades, ao longo da sua vida ele foi vivendo. Quantos traumas Jabez tinha, até ele chegar à sua mocidade, à sua juventude. O quanto ele foi maltratado, talvez pelas pessoas. O quanto o bullying, nós diríamos de hoje, que ele sofreu tanto bullying por causa do seu nome. Aquele que traz dor à sua mãe. Talvez ele não era nem muito aceito por tantos, por causa da carga que esse nome trazia sobre ele, o peso que estava sobre ele. Talvez ele cresceu uma criança frustrada, Ele cresceu uma criança talvez amarga, sem expectativa nenhuma, sem esperança de coisas boas, de coisas melhores. Mas quando chegou, a Bíblia diz que quando chegou um momento, quando chegou um tempo que Jabez, ele próprio tomou uma decisão. Ele não esperou por ninguém, porque ele entendeu que ninguém poderia fazer nada por ele. Ele entendeu que não adiantaria ele ficar reclamando, ele ficar chorando as suas mágoas para ninguém.
ele se lamentar. Talvez ele pode ter se lamentado por algumas vezes, mas nada adiantou. Porque muitas vezes quando nós falamos das nossas lutas, quando nós falamos das nossas dificuldades para outras pessoas, muitas vezes em busca de ajuda, muitas vezes em busca de uma palavra amiga, e nós muitas vezes não encontramos. A pessoa muitas vezes não tem isso para nos dar. E talvez ela não vai querer nos dar uma palavra, talvez ela não vai querer nos ajudar. Muitas vezes as pessoas vão nos jogar mais para baixo ainda. Muitas vezes, se nós estamos numa dificuldade, vai ficar mais difícil ainda quando nós abrimos o coração para as pessoas. Mas Jabez agora ele entendeu que não era para o homem que ele tinha que chorar, mas era para Deus. Era para o Deus de Israel. Aquele que ele sabia quem era, que ele ouvia falar de tantas coisas, de tantos benefícios que Deus já havia feito para o povo de Israel. Ele sabia que Deus ele era ajudador, ele era libertador. Porque quando o povo saiu lá do Egito, quando Deus permitiu que Moisés tirasse aquele povo lá da escravidão, a mão de Deus foi com aquele povo em todo o tempo. Deus ajudou, Deus sustentou aquele povo, Deus deu roupa, Deus deu comida em todo o tempo que eles passaram pelo deserto, eles passaram por dificuldade, mas Deus estava ali com eles. O que aconteceu é que o povo era ingrato, é que o povo era rebelde para com Deus. Mas Deus estava sempre presente, sempre cuidando do seu povo. E Jabez agora, ele entendeu isso e ele decidiu que ele não queria mais aquela situação. Aquilo que estava sobre a vida dele. Aquele sofrimento, aquelas aflições que ele havia sofrido até ali. Ele decidiu que ele precisava de algo, de uma mudança na vida dele, de uma transformação. E ele sabia que Deus poderia fazer, que somente Deus poderia fazer isso por ele. Aquele Deus que muitas vezes ouvia as orações de Moisés e atendia. Aquele Deus que trouxe vitória sobre a vida de Jacó, porque Jacó precisava de uma bênção e Jacó ali lutou com Deus. E ele conseguiu, porque teve coragem, porque foi valente, porque buscou aquilo que ele necessitava. E agora Jabez, ele vai invocar o nome do Deus de Israel. Nós vamos ver que ele faz aqui uma oração que é curta. Não foi uma oração extensa, não. Foi uma oração curta que ele fez a Deus. Ele fazendo 4 pedidos nessa oração. As necessidades que ele tinha, ele colocou, ele apresentou na presença de Deus. Mas o que fez a diferença foi que ele abriu seu coração ali com sinceridade. Ele expôs ali o seu cansaço. Ele já não aguentava mais a vida que ele estava levando. Ele já não aguentava mais aquele peso que estava sobre ele. Aquela carga negativa que ele carregava. Aquele que traz sofrimento à sua mãe. Ele não queria mais isso sobre ele. Ele precisava ter a sua história mudada. Por isso, ele invocou o nome do Deus de Israel. E ele apresentou diante de Deus aquele que ele precisava, aquele que ele estava buscando. A Bíblia diz que ele disse, ele exclamou, sabe quando você já está cansado daquela situação? Sabe quando você quer mudar, você não quer mais levar aquela carga? As coisas dando errado. Tudo dava errado para Jabez. Mas agora ele vai exclamar. Ele vai exclamar, não é nas redes sociais, não é na presença das pessoas, mas é na presença daquele que tudo pode. Ele vai dizer, quando está cansado, quando não suporta mais. Tomara que me abençoes. Ele falou para o Senhor, tomara que me abençoes. Ele queria ser abençoado. Ele disse para o Senhor, eu preciso de uma bênção, eu preciso ser abençoado. Porque talvez ele tinha algo
porque era pequeno. Talvez ele já possuía algo, mas ele tinha o desejo de ser muito, muito abençoado. Ele tinha o desejo de que todos soubessem que não é porque ele nasceu de uma forma que ele precisaria terminar daquela forma. Que aquele que crê em Deus, ele pode nascer de uma maneira, mas ele pode terminar de uma outra forma. Deus pode fazer. Quando nós entendemos e colocamos na mão dele e apresentamos a ele, ele está ao nosso dispor. Nós temos que ir até ele e colocar diante dele o que nós necessitamos. Muitas vezes nós falamos para tantos os nossos problemas, as nossas aflições, mas não apresentamos para aquele que tem a solução. E Jabez colocou diante daquele que pode todas as coisas. Tomara que me abençoes, que o Senhor me abençoe e que a tua mão também, a tua mão seja sobre mim, a tua mão seja comigo. Muitas vezes nós somos até abençoados, mas se a mão do Senhor não estiver conosco, nós não conseguimos. Nós não conseguimos perseverar naquilo que nós conquistamos. Nós ganhamos e perdemos ao mesmo tempo. Nós precisamos da boa mão do Senhor conosco em todo o tempo. Jabez entendia isso. Que ele precisava que a mão do Senhor fosse com ele. Para que ele conseguisse prosperar. Para que ele conseguisse ter sucesso, ele precisava. E ele queria mesmo, ele queria ter mais, ter as suas fronteiras ali alargadas, ter aquele espaço que ele possuía. Ele queria que fosse aumentado. Aumenta, Senhor, o meu espaço. Aumenta, alarga, Senhor, as minhas fronteiras. Tira a cerca, que as cercas possam se alargar para um lado e para o outro. Ele sabia que Deus tinha muito mais para dar, que Deus tinha uma herança. Deus já havia dado, o povo de Israel já tinha posse das terras, mas Deus tinha ainda muito mais. Eles poderiam avançar ainda. Eles poderiam sair dos seus limites e possuir ainda muito mais. Eles não precisariam ficar ali limitados. Jabez entendia isso. E ele quis, ele desejou avançar. E ele pediu que não me sobrevenha aflições. Porque ele já estava cansado de aflições. E ele sabia que se ele prosperasse, que se ele tivesse muito mais do que ele já tinha, talvez viriam dificuldades até maiores. E ele pediu para Deus. Ele queria prosperar, mas ele queria que o Senhor fosse com ele, que a mão do Senhor estivesse com ele, cuidando, guiando ele, e que não viesse as aflições, que ele fosse guardado, que ele fosse livre, que o Senhor o livrasse de todo mal, que o Senhor o protegesse. E a oração de Jabez foi atendida. O Senhor atendeu a oração dele. A Bíblia diz que ele foi o mais ilustre dos irmãos. Aquele que tinha tudo para não ser ninguém. Para ser ali insignificante. Para não ter reconhecimento nenhum. Ele se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Por quê? Porque ele expôs a sua situação, ele expôs aquele problema na presença do Deus Todo-Poderoso, daquele que tudo pode. Ele orou com fé, crendo que o Senhor iria fazer. Porque muitas vezes nós oramos, mas nem nós acreditamos mais. A situação é tão difícil que nem nós muitas vezes cremos que nós podemos ter a nossa história mudada. Mas se nós não cremos, nada vai adiantar nós orarmos. Nós temos que orar tendo a certeza
que vai acontecer, que o Senhor Ele vai realizar. Talvez não é no nosso momento, não é do nosso jeito, mas é do jeito dele. Ele vai preparar todas as coisas. Ele vai fazer. Ele vai mudar a história. Ele escreve, ele é aquele que escreve uma nova história para aqueles que confiam, para aqueles que esperam nele. Assim ele fez na vida de Jabez. Aquele que trazia uma maldição sobre a vida dele. Talvez era para a vida toda. Era para a vida toda ele não ter sucesso em nada. Mas ele próprio não aceitou. Ele tomou uma atitude de coragem para que fosse mudada a sua situação. E Deus mudou a história de Jabez. Com uma simples oração, com uma pequena oração, com um pequeno pedido que ele fez ao Senhor. Mas ele colocou ali tudo que ele precisava, ele especificou para Deus aquilo que ele precisava. Ele não fez uma oração qualquer, mas ele fez uma oração ali, certa, uma oração ali, colocando aquilo que ele desejava. E o Senhor atendeu. Que nós possamos também, ter essa certeza, levar a Deus a nossa dificuldade, a nossa dor, a nossa luta, levar diante dele, colocar diante dele e crer. Crer no nosso coração que ele vai fazer. Porque ele é aquele que muda a história, é aquele que transforma qualquer situação. Ele fez na vida de tantos, ele pode fazer na nossa, assim como ele fez na vida de Jabez. Mesmo que nós, até hoje, nós tenhamos sido, pessoas que talvez tenham trazido um nome que não tenha ajudado, que não tenha acrescentado tanto nas nossas vidas, que não tenha nos ajudado a abrir portas nem nada, mas nós possamos tomar uma atitude na presença do Senhor para que Ele possa mudar a situação, para que Ele possa reverter a situação das nossas vidas. Amém? Que nós possamos crer nessa palavra. Assim como Jabez se destacou, que o Senhor possa destacar-nos também. Quando nós orarmos, quando nós apresentarmos diante dEle aquilo que nós necessitamos. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe.